E aí, tudo certo? Agora Tudo foi? sim, caminhando! Hoje a internet tá bem. A gente tava aqui lutando com a internet. E com outras questões técnicas relacionadas. Mas foi mais a internet, Mas conseguimos. graças a Deus. Vamos falar hoje de um assunto polêmico Muito. que gerou uma confusão. E aí, nesse aspecto, primeiro ponto, cuidado com os vídeos e com o que você tem de, às vezes, primeiras impressões, que muitas vezes julgar o livro pela capa pode dar muito errado, né mesmo, Nath? Com certeza. Porque inicialmente se teve uma divulgação, né? Se, na verdade, um fato que teria acontecido no primeiro semestre, que somente no segundo semestre de 2023, que se ficou sabendo aí, né, nas redes, foi divulgado. Só que aí eram fragmentos e vídeos, inclusive, que a gente não tinha uma imagem muito boa, não tinha muito também o contexto do que estava acontecendo. Sim. E num primeiro momento, parecia uma coisa sem noção e de uns rapazes que estavam ali, né, num quê machista, atrapalhando evento esportivo das meninas lá, de uma faculdade lá no Sudeste, tá? Da Unisa. E aí foi aquela polêmica, porque você tinha um caso de nudez que Sim. estava sendo extremamente condenado, tudo mais, e assim, quando você tem aquela questão, né, infelizmente faz parte da nossa sociedade, infelizmente é algo que a gente precisa muito trabalhar, que é todo um machismo intrínseco mesmo, tá? E a gente fala aqui também porque a gente é mulher e a gente já Sim. sofreu bastante, e ainda hoje a gente passa por poucas e boas naqueles desafios diários do dia a dia. Só que aí, quando a gente foi vendo, né, Nath, a gente foi só acompanhando, porque aí, não, isso aqui é um assunto que a gente precisa falar. É. Se a gente tivesse, né, uma situação realmente como fosse aquela inicial da impressão, teve ali a Unisa, a faculdade, expulsando em vista da repercussão os alunos que fizeram parte ali, que foram identificados, E que foram reintegrados mas recentemente. calma que a gente já chega, É. foram reintegrados. A Mas gente a tá gente dando vai explicar. spoiler pra vocês ficarem com vontade de assistir o resto A do gente vai vídeo. explicar. Por isso que eu estou falando dessa questão das É. primeiras impressões. E aí, veja, a gente tem uma conduta aí que a gente vai conversar sobre a faculdade, e aí cabe, inclusive, reparação civil em favor desses alunos que foram expulsos. Um segundo ponto aqui relacionado. Imaginemos no primeiro momento, tá? Aqui, Nath, em que o que aconteceu foi realmente aquela primeira impressão. Eram homens se impondo ali diante de mulheres. Suponhamos que fosse algo nesse sentido. Ora, cabe punição pela faculdade? Cabe, Sim. administrativa. Mas cabe algo pelo Conselho de Medicina para estudante de medicina? Estudante de medicina? Nananina, não. Por quê? Porque o Conselho de Medicina fala para quem? Manda em quem? Médicos. E aí, o povo que estava lá era quem? Estudante de medicina. Sim. Aí, inclusive, na época, logo no comecinho dessa confusão toda, teve manifestação do conselho que estava apurando, teve repúdio e tudo mais. Aí, só que aquele ponto, a gente sempre precisa entender o que é que está verdadeiramente acontecendo. Eu ia falar. Ave Maria. Nath do céu. Não vou precisar chamar médico não, né, mulher? Tá Não, bem. a gente tava falando de médico aí. Não precisa de um médico. No momento, não. Mas vem. Desengasgou. Só do Conselho Federal de Medicina, houve uma orientação, né? A orientação não é, de fato, assim, uma punição. A orientação é tipo, é uma situação que o conselho, né, orienta que não seja feita dentro do universo ali, é, do ambiente universitário, né? Mas houve uma orientação E aí, perceba, orientação não vai ter uma força aqui, vinculante, né? tá? Então, cuidado com isso, beleza? Por quê? O Conselho de Medicina, ele não vai regulamentar, e a gente tem até o caso da falsa médica, que a gente conversou aqui, a gente fala sobre isso, Sim. mas ele não tem o que agir diante de pessoas que não são advogadas, que não são médicas. É feito a gente, advogado, assim, a OAB não pode, por exemplo,
dar uma punição para um estudante, sei lá, de Para simplesmente um estudante de terceiro direito. período. Uma outra coisa é se você é estagiário e Ah, você tirou a carteirinha da OAB. sim, sim. Aí Aí é outra cabe. história, Mas um beleza? estudante E a OAB é normal, toda assim. diferente, né? É, Então, não considere, se sim. você é da área jurídica, não pense muito na OAB, porque os outros conselhos que existem são diferentes. A OAB é algo que eu diria sui generis. Não, na verdade, ela é sui generis mesmo, tem até uns entendimentos. Acho que é do STJ, se eu não me engano, É, que ela é entidade sui ela generis. tem toda uma regulamentação, um funcionamento diferente de tudo quanto é outro conselho e órgão de classe. Mas tá. Então, vê, primeiro momento, o Conselho de Medicina não tem o que atuar, senão em relação a médicos. Sim. Essa questão do exercício da medicina. Aí vem o questionamento. Imagina que os estudantes foram expulsos da faculdade. Efetivamente foi o que aconteceu no primeiro momento. Sim. Imagina que o que realmente tivesse acontecido foi aquela primeira impressão. De uma das faculdades, diga-se de passagem, porque são duas que estão São mais de envolvidas. uma, tá? Que aconteceu a questão. Mas, enfim, vamos pensar aqui na situação em que o que aconteceu foi a primeira impressão, supostamente, tá? Daqui a pouco a gente vai para o que realmente aconteceu, segundo, né, a gente tem dos relatos, do conjunto probatório no momento. Aí, Nath, se foram expulsos, eles podem ingressar novamente na faculdade de medicina? Então, no momento que a gente está gravando aqui esse vídeo, houve uma decisão. Não. Mulher, é que ela Calma! tá querendo só falar desse negócio. Não, eu vou entrar Tá, nisso. vá, diga. Houve uma decisão de reintegração. Então, assim, o estudante expulso, nada impede que ele seja, tanto nessa situação como qualquer outra, nada impede que ele seja reintegrado por via judicial, E nada certo? impede também, aí até acho que talvez a pergunta que eu Expulso ou fiz, jubilado até. nada impede, se você foi expulso da faculdade, que você preste novamente vestibular Ah, sim, e entre novamente. Acho que foi a sim. pergunta que talvez não tenha sido, porque É. ela está na agonia e ela queria falar sobre Não, essa eu ia pegar questão um gancho da para poder entrar. reintegração. A gente vai explicar por que aconteceu. Porque, assim, o que tem acho que é uma crença, né, popular assim, muito forte, de que uma vez expulso, ou até mesmo jubilado, né, quem é Hum, aluno até muito de universidade pública, tem muito esse medo do jubilamento, sim, não pode povo de jamais, engenharia. exato, não pode jamais ser reintegrado, e não é o caso, entendeu? As pessoas podem ser reintegradas, né, podem ingressar novamente ou ser reintegradas diante de expulsão ou até mesmo de jubilamento. No caso do que a gente está comentando aqui, é a expulsão, né? Top. Tá? Beleza até aqui? Aí vamos então agora para o porquê de eles terem sido reintegrados e o que, afinal, ao que tudo indica no conjunto probatório, aconteceu. Por isso que a gente diz muito: respira e não haja simplesmente lá no calor da emoção, Sim, sim. tá? Então, na verdade, o que foi que aconteceu? Aí, uma observação antes. É reprovável qualquer tipo de conduta machista, repressão contra as mulheres e por aí segue, tá? Infelizmente, quer você, talvez, eu não sei quem é que está nos assistindo, né? Porque Uhum. aí às vezes tem a questão dos posicionamentos políticos, das crenças. É fato, minha gente. Infelizmente, é fato. E aí, Orlando não gosta que a gente fale sobre isso, mas a gente tem, como diria Coitado ela, de Orlando. Orlando, eu vou mandar esse vídeo para Orlando, A gente tem que fazer ele fica aqueles estressado, videozinhos de tô TikTok, perturbando assim, ele. que ele não aparece, a gente bota uma fotinho dele aqui no canto, assim, Orlando esteve aqui, inclusive não quis aparecer, mais cedo. entendeu? Não quis aparecer. Apareceu e falou, não quero aparecer, e depois foi Eu embora. tenho vídeo dos bastidores. Só que eu não tenho vídeo dele. Ele foge, minha gente. Ele Nunca vi um foge. negócio desse. Ele Desafiador. fica numa posição, ele entra aqui na sala numa posição Estratégico. que ele não aparece na câmera. A gente tem que botar o quê? Duas câmeras É para pegar ele na mutuca. verdade. Bota uma escondida ali atrás Sem das ele janelas. saber. Eu não posso mandar esse vídeo pra ele, porque senão ele já vai saber. Aí vocês Mas, também não contam não, viu? segredo, minha gente. O que a gente conversa aqui fica aqui, tá bom? Vocês não contam pra ele. A gente bota uma câmera Maldade, escondida, maldade. ele frau, Aí, assim, a aparece. gente tem até, porque a gente vive na pele, então a gente tem um certo local de fala que aí às vezes acaba sendo muito deturpado, tá? Mas é uma questão da experiência, da vivência mesmo, que infelizmente é realidade. Quem tá assistindo pode ter mãe, irmã, assim, pode perguntar, até falar. Muitas vezes vai ter passado por situações. É raro a situação. Se você é uma pessoa beneficiada dessas, abençoa, Senhor, porque, É. menino, passa um pouquinho aí dessa sorte pra cá, porque eu queria. Mas, enfim. E aí, meu povo, o que é que acontece? Quando a gente olha o que de fato aconteceu,
foi, na verdade, que os rapazes que estavam ali naquele ato de nudez eram vítimas de trote, de, como é o nome? Veteranos. Eles eram novatos, né? E estavam passando por um trote de veteranos para entrar na organização Na esportiva, né? atlética. Atlética, né? Isso. Porque o que acontece? Eles têm uma questão. Essas atléticas, elas funcionam até como uma espécie de entidades à parte. Como se fossem uns grêmios, né? Assim, estudantis. E elas têm um controle bem exagerado, Tem hino, particularmente. né? Eu vi uma reportagem Menina, eu fiquei até. passada com esse hino. A reportagem até, se eu não me engano, é da Record, né? Da Rede Record. Não, teve da Record, tem reportagem da Folha de São Paulo, tem Tem o hino deles. reportagem do G1, Uhum. tem reportagem do UOL, tem um monte de local agora. É bem, E aí, assim, bem essas complexo. atléticas, você, infelizmente, especialmente lá em São Paulo, você tem muito essa cultura dos trotes com relação a calouros. E tem situações, inclusive, de trotes que são violentos, tem até situação de estupro, de assédio sexual e por aí segue, tá? Aí quando fala esse, aí faz para o YouTube Eita, não derrubar. É só a gente YouTube, dar uma. pelo amor de... A gente tá ensinando o povo, YouTube. Aí Exatamente. complica, né? Aí fala esse, Enfim, aquele crime. aquele crime que Aquele começa crime. com esse. Ai, enfim, já foi, né? Já era. Quando tu fala. Mas eu Já, acho que já ele não ficou... vai, eu acho que ele não vai fazer cair, não. Não é possível. Não é possível. É um Pelo vídeo amor. jurídico. Caramba. Tem Não é para expressões. criança esse vídeo. Exato. Mas enfim, vamos lá. Aí o que que acontece? Nesse caso, porque aqui a gente não tem isso. Não tem. Feiling, graças. Fiz 2 graduações assim, graças a Deus. Nas Nunca. tuas duas, tu também não tivesse, Não, né? nunca tive, graças a Deus, não. Mas assim, é, a questão até dos trotes, elas envolvem muito mais do que crimes, né? Teve questão, por exemplo, nessa reportagem que, desculpem, se você está comendo alguma coisa assim, fica aqui um aviso de Eita, gatilho. pare, Gatilho, caso você esteja comendo, seja uma pessoa enojada. pare. Durante a época da pandemia, estudantes dessa área mesmo, né, da saúde, de medicina, que um bebia, o outro cuspia na bebida e repassava, tipo, na época da pandemia, Não, podendo tá. haver até uma proliferação ali de doença, né, porque É. era aquela época bem pesada do Covid, que Não, ele... e eles têm essa cultura Fora que toda por dessa si só é questão uma também do coisa... nudismo. É, Só que é uma nudez é uma que, nudez assim, vexatória. ela é posta. A nudez, por exemplo, de uma praia de naturismo não é a mesma que a gente está falando aqui. Aqui é uma nudez vexatória. A pessoa não quer, de fato, estar ali naquela, sem roupas, naquela situação, mas ela tem que estar, porque se ela não tiver, ela sofre ali uma pressão E ela não vai social no poder ambiente. participar da atlética. Ela, E ela pode ser excluída. E em medicina, assim como no direito a gente também tem um pouco disso, mas assim, especialmente em medicina, você depende muito das relações sociais que você constrói sim, na sim. faculdade. Nessa reportagem da Record tem uma moça, né? Acho que ela não está nem identificada, né? Tá, enfim, que ela fala que ela tinha medo de não participar porque tinha um professor, parece, que era diretor de um hospital. E ela tinha medo de não conseguir trabalhar nesse hospital, parece que era um hospital importante, enfim. Às vezes, questão de residência. Sim, residência, né? Tem essa questão toda. Então, são pontos assim, trote. Eu acho assim, quando é um trote beneficente, por exemplo, um trote, traga roupas e você vai, roupas suas velhas, assim, roupas que você não usa e a gente vai numa instituição para distribuir, pintar o pessoal ali, é até uma coisa boa, mas quando é um trote de violência, de coisas feitas, eu comentei agora, dessa questão da bebida. E detalhe, tem muita situação. Em direito a gente também tem, tá? Na medicina, a gente tem muito caso de violência contra mulheres. E Tem aí a uns gente. casos bem emblemáticos, é, né? Tipo do Abdelmaci, por exemplo. Inclusive, assim, quando você olha de médicos com seus pacientes, suas Que pacientes. Agora, tem casos dentro, realmente, das próprias. Tá vendo? Eu não disse a tu que eu ia bater de novo nesse negócio.
Eu acho que é porque esse pitoquinho aqui é novo e ele é mais alongado Né? do Aí que eu o dos passo o outros vídeos. microfone, não Sim, adianta. mas como ele é mais alongado, ele tá mais próximo de tu. Não sei, eu imagino que seja isso. Porque esse negócio aí é novo, a gente começou a usar há pouco tempo. Eu nem te disse, não teve. Que a gente grava, eu não lembro quando a gente gravou o outro, o último que teve agora. Uhum. Mas nesse período, de um para o outro, eu só sei que eu tive a capacidade, aí eu estava dando uma aula, eu ia começar a aula ainda, eu derrubei a minha pasta, derrubei os negócios, quase que eu ia bater na cafeteira da A turma. cena do quê? Do Chaves. Quando o Chaves bate, aí bate no negócio, aí cai a lanterna e cai o balde. O povo Aí eu chego e fico tomando cuidado. Oxi, quando, sei lá, tipo, eu tô com painho, alguma coisa assim, eu não gosto de estar segurando aquele negócio que quebra, eu fico longe o máximo possível. Ah, eu quando entro nas lojas que vende esse negocinho Nossa assim, Senhora. nossa, eu tenho muito medo assim, eu falo, Eu pego toda meu vez com Deus. cuidado esse copo para não quebrar. Inclusive os lá de casa, desses daqui, meu assim, de vidro mesmo, eu não uso não, eu uso de plástico, aquelas tacinhas de plástico. Menina, mas tu não é desastrada que nem eu. Não, mas eu tenho medo de quebrar, porque o vidro é um negócio que fica no chão. E Mas, eu já tomei um corte de vidro, assim, de taco de vixe, vidro no pé, bem. vixe, E duas vezes. afare. Duas vezes. Uma na infância e outra na vida adulta já. Foi. Foi. Não. Bem. Pirraia teve uma vez que eu me queimei com aqueles balões. Ainda não era Ah, proibido. sim. Balão à Gente, treva. aquilo ali. A gente podia fazer um vídeo sobre balonismo, né? Acho válido. Tem uns lugares que a galera gosta de soltar, assim, mas. A gente E podia tem falar, né? proibição, tá? É, tem Aqueles balões proibição, ali do sim. período de São João, gente do Nordeste gostava Ah, muito de lá, soltar. Não é pouco não, minha gente. quando eu morava no Rio mesmo, o pessoal gostava bastante também de soltar balão. Às vezes tinha Né? mensagem nos balões, Essa assim. brincadeira, eu não sei nem se foi Coisa de de braço. declaração de amor, assim. Não Ah, lembro nem qual foi o te braço amo, agora. fulano. Deu tilt. Mas enfim, eu tenho bem pouquinho, ainda tem a marquinha. Não, essa daí do. Eu acho que o da minha infância foi pior, porque da criança, né, tal. Foi numa piscina, tipo, Ah, jogaram um copo dentro da piscina. Um menino, copo quebrado. que pessoa perversa. Se você está assistindo isso, tomara que você tenha tomado troco. Nath, quanta travessa no seu coraçãozinho. Apareceu aquele negócio. Fiquei com medo, minha gente. Gente, quem é que joga um copo quebrado numa piscina de criança? Pessoa mal intencionada. É, Não é. sei. Ou muito louca, enfim. Que quem sabe ali tenha tomado juízo e nunca mais tenha feito esse tipo de conduta, tá? Fazer igual aqueles vídeos do Diva Depressão que vai aproximando da cara da pessoa. A gente tinha que ter um editor Tô com medo de daquele. você, viu? Os vídeos do Diva Depressão tem até umas musiquinhas do nada, assim. Tan, tan, Não, do momento quando a gente tenso. evoluir, entendeu? Quando a gente A gente evoluir, deixa o contrata. podcast crescer. Isso. Se você conhece alguma marca, assim, indica a gente. Pessoal Poxa, patrocinar. Insider, por exemplo, acho que era legal o Insider aí, né? Não As sei se roupas vocês da. conhecem. Uhum. É uma É marca marca, de quando você roupa. vê muitos podcasters, eles têm o E é boa, Insider que eles. Aí, caramba, eles podiam pensar um pouquinho também na gente, né? é claro. O meio jurídico. E a gente super topa, tá? Usar, pode Será? mandar pra cá, estamos aqui. Aí, o Ó, Eng, inclusive, não tô com minha. No próximo vídeo eu não vou me esquecer do meu aplicativo. Eu vou começar, se eles não patrocinarem, eu vou começar a usar a concorrência. A Maia. Eita, É Maia a concorrência dele. Maia. Maia, também estamos aqui. Maia é indiana, Também a estamos marca. aqui, Maia. A gente vai ter que falar inglês, mulher. A gente podia botar umas legendas em inglês, Olha né? O aí, olha aí. que que tu acha? Eu vou depois ver como é que faz Se isso. tiver algum representante, entendeu, de uma delas aqui no Brasil, estamos aqui. Não, mas assim, só para abrir um adendo assim nessa questão do médico, só para deixar claro assim, porque às vezes a pessoa, enfim, às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão assim na hora de interpretar. A gente não está falando aqui que médicos ou qualquer coisa assim fazem isso. É bom a gente ressaltar. A gente não tá. Tem situações. É um Sim, meio que possui, infelizmente, muito alguns, machismo. alguns casos emblemáticos, como a gente É, comentou aqui, do Roger não é tipo, Abdelmaci. porque a pessoa é médica, a pessoa vai fazer. Não, Exato. mas Assim, agora, é aquele ponto. É a mesma questão quando você olha para esses casos dos trotes de medicina. sim, Não é toda faculdade também que vai ter isso, mas exato. especialmente certas áreas do país, você vai ter toda uma cultura nesse sentido, tá? E, infelizmente, querendo ou não, os pequenos grupos vão ser, por vezes, reflexo da sociedade como um todo. Porque assim, a gente trouxe aqui
Como, por exemplo, Fora essa questão específica dos trotes, né? tem pessoas ruins, né, em todos os, digamos assim, em todas as áreas, né? A gente tem, dentro da advocacia, infelizmente, tem pessoas que foram casos muito emblemáticos, assim, caso eh, da- E eu confesso que eu não chegaria nem a ser a questão necessariamente de pessoas ruins, sabe? Às vezes é Uhum. uma questão até tem De uma essas pessoas, cultura mas tem às vezes estigmatizada, né? questões de toda uma cultura, sabe? A gente Sim. infelizmente tem essa questão do machismo e tem também, quando a gente olha especificamente para esse caso que a gente está tratando das atléticas de medicina e das Que é faculdades, o que a gente está falando especificamente nesse vídeo. Assim, é isso, sempre bom ressaltar, porque, sei lá, se alguém faz um corte aí, enfim, a gente fala, é, não, a gente beleza? ressaltou que a gente está falando de um caso singular que aconteceu, que foi muito divulgado, que tem reportagem do Domingo Espetacular, do G1. Esse do Domingo Espetacular, Fantástico teve também. acho que o Fantástico também fez uma reportagem a respeito disso. Mas, assim, o que a gente está comentando aqui são questões, assim, muito enraizadas, como a Luciana falou, em certas regiões, né, do Brasil e tal, nesse meio universitário, que não são todas as universidades, né? Nesse caso, especificamente, foram só duas faculdades, né, envolvidas. Mas, até uma observação, lá em São Paulo já é algo, assim, conhecido, né, na região, Uhum. de que tem essa cultura. Não sei se todas as faculdades de São Paulo, mas eu não estou falando, a gente não está falando a gente está falando dessa cultura que tem Uhum. nos cursos de medicina em vários locais do país, tá? Exato. Aí o que que acontece? Essa cultura, especificamente, a gente olhando para essas atléticas que, né, tem essa cultura específica, bati de novo, do trote, você vai ter muito dessa imposição, você vai ter, às vezes, casos de assédio sexual, você vai ter, às vezes, casos de violência física, de violência psicológica, e a gente vai ter também De esses bullying. casos de nudez forçada, tá? E é um ponto de, se você não se submete àquilo ali, você é excluído. Você não vai poder, por exemplo, entrar naquela atlética. E veja, muitas pessoas estão em certas faculdades e precisam também estar atuando ali estão ali com bolsa. Precisa, por exemplo, estar ali precisa daquela equipe, participar daquela equipe até para ter uma certa bolsa, algum benefício, e por aí vai. E ainda vai a questão até da pressão do meio acadêmico, né? Não só, saindo até um pouco dessa questão da Atlética, pelo menos na reportagem, né? Assim, falar assim, se a pessoa não participar. E outra, Nunca vi essa mulher. Se a pessoa não participar, ela fica ali estigmatizada dentro da instituição de ensino, né? A pessoa fica falando, fulano é chato, que não participou e não sei o quê. Então, não é. Tem também essa questão do social, né? do estigma social. E aí, meu povo, o que é que acontece? Na realidade, pelo conjunto probatório, repito, a gente sempre tem que trabalhar, né, parando um pouquinho, analisando e verificando o que foi que realmente aconteceu, tá? E muitas vezes é preciso ter todo um devido processo legal e tudo mais. Nesse caso, a gente tem um monte de relatos. A gente vai ter agora, né, uma questão também relacionada. Já aconteceu vários casos de trote, de bullying. Teve caso, inclusive, faz tempo. Eu não sei se algum de vocês que está aí vai lembrar, não sei se Nath vai lembrar. Mas teve caso, por exemplo, que gerou o falecimento de calouro que estava participando, tá? Sendo submetido ali a um determinado trote. Nessa situação específica, o que a gente vai ter é uma ridicularização. Então, na realidade, aqueles calouros que inicialmente foram expulsos pela faculdade depois da repercussão, porque não foi nem lá atrás, tá? Que teve algum tipo de atuação quando ocorreu o ato, foram meses depois. E aí eles, na verdade, eram vítimas. O que que acontece? A gente está, então, tendo uma situação em que estão sendo punidas vítimas de bullying. Exato. E assim, quando a gente entra no âmbito do bullying, a gente está também englobando, além do machismo e tal, uma parte até que a gente não citou, que é o racismo, né? Às vezes tem Também. configuração ali de injúria racial, de racismo mesmo, né? Direcionado a alguns grupos étnicos, né? De intolerância religiosa, muitas vezes, né? Então, a questão do trote, até acho que eu mandei para tu, né? Uma decisão do STJ, que foi até do ministro Barroso, do ministro Salomão,
que ele dava uma caloura, né? O direito à indenização por parte da faculdade por um trote muito vexatório que ela sofreu. Essas notícias saíram de migalhas, tal. Porque a obrigação da faculdade é proteger seus estudantes. Isso, E sim. aconteceu no âmbito da faculdade. Aí, um ponto importante para a gente tratar aqui tá, então vamos pensar. Imagina que você esteve nessa situação de dessas pessoas que estavam ali, nesse caso aí, que sofreram o bullying. Foram expulsos, comprovam, né, num processo, entraram com uma ação, inclusive, pediram para serem reintegrados à faculdade, porque, na verdade, o motivo da expulsão estava falso, era injusto. Sim, O que aconteceu com eles é que eles eram, na verdade, as vítimas. exato. É aquela situação de muitas vezes, a gente estava até conversando isso um dia desses, sobre o efeito manada, né? Eu boto uma coisa numa rede social, aquela coisa parece uma situação, mas na verdade ela é outra, né? Então, Isso. teve um efeito manada muito grande das pessoas com muito ódio, né? Das pessoas, né, que estavam ali. É porque, querendo ou não, aquela primeira impressão, ela Não, representava muito algo que sim, muitas mulheres claro, vivem diariamente. Não necessariamente daquela forma, mas era algo que representava uma dor, uma certa coletiva, até mesmo. tipo, peguei Transporte público, minha transporte gente. público durante a Oxi. época da faculdade. Mas Graças, andando graças a na Deus, rua, mas o Estado faz muito pouco para é, proteger, muito pouco, quase não tem segurança. o Estado, as próprias E, organizações, os entes, os locais, às vezes, de trabalho, isso as escolas. e não é nem a gente falando, não é nem daqui, assim, é do Brasil todo, assim, qualquer lugar, por mais que você vá na cidade ter o IDH mais alto do Brasil, não sei o quê. Não Às significa que vezes, vão ter a conscientização exato, necessariamente. entendeu? Infelizmente, é um problema da sociedade que precisa ser discutido, precisa ser encarado. Mas não significa também que a gente pode se deixar levar pela emoção, sabe? Então, até quando teve esse caso, eu nem me manifestei, eu disse, tá, o que é que foi exatamente que aconteceu? Vamos ver, né? O desenrolar disso aí, o que é que tá havendo. Até porque, altas vezes, a primeira impressão não é de fato a realidade. Só um adendo, assim, o celular, só para explicar, o celular estava tocando, é cliente. Ah, menina, É. hoje? Desafiador. Aí eu respondi aqui agora, eu falei, olha, no Não, momento, teve uma não. cliente que ligou para mim, e Nath passou por isso recentemente também, no sábado de noite, minha gente. Nossa. Uma coisa é se você for um caso de urgência, de plano de saúde. Se for E a um gente caso. tem situações dessas, Mas tá? não A gente era o já teve caso. situação da gente precisar entrar no plantão judiciário do final de semana, num feriado, etc. Mas, poxa, pelo amor, né? Consciência, noção. Aí eu falei, olha, no momento não estamos podendo atender, não sei o Eu já boto quê. logo o horário de atendimento meu. Eu botei horário de atendimento, segunda a sexta, tal, 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 Pois é. com toda a Aí paciência do. tem aquele ponto. Só que aí a gente sempre dá uma olhada até, né? É, Apesar disso. Porque às vezes pode ser situação. A gente teve, pode. por exemplo, um caso do cocôzinho. A gente podia falar um dia sobre a questão das bolinhas de chocolate, que não eram chocolate, que eram presente de um roedor no pãozinho. O Edu deixou lá. Aí eu já orientei logo a cliente, vá para o hospital para ontem. É. No caso aqui em tela não era isso, não. Era um caso Ah, bem mais tranquilo, assim. Mas assim, só puxando um ganchinho disso que tu falou. Alimento contaminado, mesmo que você não ingira, gera ali é porque dano nesse moral. caso tinham ingerido. Tinha ingerido e Aí foi bem. eu é, fiquei super preocupada. eu Graças a também. Eu Deus, olhei assim, eu falei, não. meu Deus do céu. Graças a Deus, a saúde deles deu tudo certo, Sim. conseguiu até, tomou um antibiótico, um membro da família que precisou entrar no antibiótico. E dá um pouco de medo, assim, porque minha avó paterna mesmo, ela morreu de leptospirose. É um É um perigo, perigo enorme. é um perigo. Um perigo enorme. Aí, meu povo, enfim. Mas voltando aqui, aí essa situação da medicina, desses grupos, então, já de cara a gente teria essa questão de que eu posso, diante de uma decisão administrativa que é ilícita, né? Uma questão aqui, eu Isso. não estou discutindo simplesmente a questão da conveniência daquela decisão, etc. Podia ser uma faculdade pública, nesse caso específico, era uma faculdade particular. Mas eu vou analisar aqui, inclusive, uma questão também
Tá, mas qual é a fundamentação para você ter essa expulsão? Tá? E, na Sim, verdade, a fundamentação não correspondia à realidade. exato. E aí, consequentemente, conseguiram a decisão, como Nath estava animada desde o começo, querendo falar. Ah, é porque era uma novidade tão quentinha que a gente queria compartilhar com vocês. Estava animada para falar disso. Ela só fazia falar disso, minha gente. Eu mandei até, eu falei, olha aí a Justiça Federal, não sei o quê. Exato, ela já foi me mandando logo a mensagem e tudo mais. Ela tava só se segurando para falar. Inclusive, Justiça Federal, até porque o caso chegou no Ministério Público Federal e tal, deu Isso. aquele Tava rolo tendo todo. investigação, tava tendo inclusive a questão de crimes sendo Sim, ato investigados. obsceno, Exato. enfim. E aí, o que que acontece? Quando a gente vem para esse caso, tá, primeiro momento tem isso. Conseguiram essa reintegração. O que mais diante de uma situação dessas, de você ser vítima de bullying de um desses trotes? Tudo comprovado, né? O que é que também vai ter? A gente vai ter um dever de reparar dano por parte da faculdade, porque expulsou eles indevidamente. Uhum. Se a gente tiver uma situação em que aquilo ali aconteceu dentro da faculdade, se aquele ato aconteceu, né, nas dependências ali, foi praticado por funcionários ou então por membros da universidade, a universidade também responde, Sim, sim. tá? Pelo próprio ato lá em si. Nesse caso específico, eu confesso a ti que eu não sei como é que é. Pelo que eu entendo, né, pelo que eu estava estudando até sobre a questão do funcionamento melhor dessas atléticas, elas são independentes. Elas são como se fossem, tipo, uns grêmios, né, estudantis, só que eles têm ainda mais autonomia, tanto que tinha a questão do hino, né, até. Quando você tem um hino, Foi que tu comentasse no comecinho do vídeo. quando você tem um hino assim, tipo, estado tem Eles hino, time organizam tem as hino, questões, eles é, decidem, né, quem entra, quem não quem entra. não entra. É, realmente. E É uma aí, num caso desses, eu vislumbro Isso é até de tão você ter. coisa filme americano, né, assim, aquelas irmandades. Nossa, Aquele desenho logo, minha gente, se inspirar e pegar logo essa parte que é terrível. não, Hashtag Meninas Malvadas. aquele Cadê o nosso livro? não chegou. Eu vou ver com a Shopee. Eu vou dar até uma olhada, que eu nem abro muito aquele Oxi, caixa. será que vai ter algum tipo de ação contra a Shopee, mulher? Ou será que tá preso na alfândega? Porque o negócio veio da... Eita! Quando vê se tá em Curitiba. Mas tu pedisse antes dessa mudança? E eu sei, Foi, sabe, faz tempo. se ficou Se valendo. perdeu, que triste. Vamos dar uma olhada. Nath encontrou online o Do livro livro do do Arraso. Arraso pra gente. Aí eu falei, vou comprar. É literalmente um fichariozinho só com a capinha. Não, essa questão do Grêmio até foi bom até ter comentado, porque isso é muito filme. Tem um filme com a irmã da Hilary Duff, que eu não tô lembrada agora o nome dela, parece que é em português ficou Adolescente Malvada. Achei Não me o. lembro Eu desse. achei o título até meio nada a ver com o filme, que tem as irmandades e tem uns trotes bem pesados até. Só que entre meninas, irmandades femininas. Ah, eu acho que deve ser nessa mesma toada, Essa assim, mesma tipo, vibe. E aí, assim, nesse caso, né? E até pelo que a gente estava vendo dos relatos e tudo mais, você vai ter crimes praticados dentro dessa atlética, de algumas dessas atléticas, né? Não dá para dizer que são todas. Mas aí tudo que vai precisar, inclusive, ser apurado. Vamos ver se agora vai para frente, né? A apuração desse tipo de conduta. Mas, além disso, independentemente até de você configurar crime ou não, você tem danos causados às pessoas, violação de direito da personalidade, humilhação das pessoas. sim. E aí, esse tipo de conduta, e alguns, inclusive, tá? Eram adolescentes. É, porque tem uma galerinha que sai bem novinha, né, da escola, Entra já com 17 anos, entra com 17 adolescente. anos na Isso é faculdade. crime cometido contra menor, é protegido pelo ECA. Tinha adolescente ali no meio, foi? Tinha, eu vi que tinha uma É. com 17, parece. Meu Deus do céu. Ou seja, Nada é tão ruim que não possa piorar. exato, Não entendeu? sabia O nem. negócio, nada é tão ruim que não possa piorar. É. Mas a gente também tem que pensar positivo, mulher, que amanhã vai ser melhor. Não, eu sei, mas assim, a situação é tão grotesca que você pensa assim, não tem como piorar. E tem sim, Verdade. tem um menor ali envolvido. Putz, É desafiador, minha gente. meu E Deus. aí, nesse caso, a gente também tem a aplicação do ECA, Sim, diante claro. dos atos praticados, né, de bullying contra menores de idade. E aí a gente vai ter, inclusive, toda a lógica que o pessoal costuma chamar muito da questão, né, da mudança que teve no ECA pela lei da palmada. Sim. Mas que não é só
pela palmada. Uma conduta dessas, por exemplo, encaixa como tratamento cruel ou degradante. Claro, com certeza. E aí você vai ter toda uma consequência, tanto no aspecto criminal, e aí não nos pertence esse tipo de análise, mas também nós temos as consequências cíveis. Eu entendo que dá para a gente responsabilizar as atléticas, E em sendo, né? Porque eu não sei como é que funciona, assim, se tem um qual é a CNPJ, natureza né? jurídica delas, sabe? Eu Não confesso sabe que nem eu não. se tem um CNPJzinho, né? Eu te confesso que eu não sei. Se for, né? Se tiver uma natureza jurídica, né? Vamos dizer, é uma empresa, ou então é uma associação. Eu confesso a você que eu não Uma sei. fundação, muitas Eu vezes, né? confesso a você que eu não sei. Mas aí você tem também a questão da eventual responsabilidade da atlética, ou do responsável, né? Ao menos, por essa atlética, e também de quem praticou a conduta. Claro, e assim, ali a gente também, nessa questão aí dos adolescentes, realmente fiquei bem surpresa, assim, de ter menor ali no meio. Achei que eu tinha te falado. Não, não. Aí eu vi porque muitas vezes a pessoa são calouros, então às vezes a pessoa entra com menos de 18. Eu Sim, mesmo sim. entrei na faculdade com menos de 18. Uhum. Não, e é uma coisa comum até. Mas assim, a gente fala muito até dessa questão da responsabilização das atléticas, e também dava para responsabilizar as atléticas e também as faculdades. Sim. Porque o que deu para notar Foi dentro da faculdade, né? Então, na reportagem é falado que a situação não aconteceu nas dependências da faculdade. Aquela específica. Isso, aquela televisionada. Foi um jogo que houve ali, né, entre as universidades, que foi num local à parte. Mas aí fica o questionamento. É um jogo, Mas essas atléticas, elas funcionam dentro das faculdades, né? Elas têm. aparentemente sim. Aparentemente sim. Ah, então cabe. Caberia. Cabe. E assim, a gente está falando de um jogo entre a faculdade A e a faculdade B. Se a faculdade. Tipo, aquilo ali parece ser uma coisa de conhecimento da galera, assim. Não é possível, por exemplo, que uma coordenação não saiba que aquilo ali acontece, ou não tenha uma Já que é noção, uma cultura já que é uma cultura. daquele E não fazer, subgrupo, tipo, vamos dizer uma assim. campanha até de conscientização do tipo, porque se a faculdade falasse, não, isso acontece, mas é uma coisa que foge um pouco do nosso controle, mas E a gente está buscando a gente fez uma combater, cartilha conscientizar. aqui, falando sobre Menina, tem uma isso. cartilha. Tem a cartilha Tem deles. a cartilha das atléticas É, com bullying. é. Eu fiquei passada. Você produz Proibindo, prova contra si mesmo. proibindo de falar sobre o nome e tal. Passada. Parece o Clube da Luta. Eu fiquei passada. A primeira regra do Clube da Luta é não falar do Clube da Luta. Era mais ou menos naquele estilo, assim. Minha gente, mas eu fiquei passada com esse negócio. É, Eles estão produzindo provas contra si mesmo. se a faculdade, por exemplo, falasse assim, não, é uma coisa que acontece, mas que foge do nosso controle. Inclusive, a gente tem uma campanha que a gente fez essa cartilha, conscientizando de que isso é errado. Aí seria outra história. Mas pelas reportagens vinculadas até o momento, Entendi. não se tem indício de uma ação coibitória ou até mesmo de prevenção desse tipo de situação degradante por parte de uma instituição, né, um ramo ali da faculdade, que seria, no caso, essas atléticas. Pois é, Mas, menina. Eu enfim. estava até vendo aqui. é, E um ponto assim até Pronto, a cartilha. é a cartilha deles. Cartilha de obrigações exigidas pelo grupo de veteranos. Tô passada. Aí eu tava vendo, esse aqui, ó. Cadê? É, Há mais de 10 anos é reproduzida e mantida. Minha gente. Olha, tem alguns crimes aí que devem estar prescritos, porque lá tem os É. prazos também. Mas tem uns que não estão, não, viu? Isso me lembrou aquele meme do advogado, não diga nada enquanto não chegar o cliente. Aí tá lá o cliente cantando. É Minha isso. gente, mas Isso é quando o advogado, você produzir provas contra si. é desafiador. É muito É complicado quando o desafiador. cliente é Ou seja, é difícil. meio que o livro do arraso É o deles, livro do quase. arraso, versão 2.0. Senhor. Aí tá lá falando do Minha povo. gente. Aí vem um questionamento, Nath. Imaginemos que a pessoa se submeteu ou até não se submeteu, e aí vem as consequências disso, né? Uhum. Diante dessas atléticas, desses grupos. Aí vem, imaginemos
Já de cara, já cabe violação de direito da personalidade, essa questão da humilhação, inclusive a aplicação do ECA, no caso dos menores. Uhum, A gente já teria o dano moral em re ipsa. claro. A gente teria, eventualmente, danos patrimoniais, que aí a gente iria analisar a situação, mas também caberia. E a gente já, volta e meia, perceba que volta e meia a gente fala sobre isso, tá? Aqui nos vídeos. Dano existencial, Com certeza. dependendo do caso. Sim, sim, a depender do caso. Engraçado que quando a gente fala assim do dano material, a pessoa pode estar até assistindo, pode até estar perguntando, "Ué, dano material, como assim?" Vamos de novo repetir, né? É, Válido, exatamente. fala. Válido falar sempre. Por consequência de não participar do trote, a pessoa pode, por exemplo, não conseguir uma residência, um estágio, né? Ah, fulaninho, fulano não participou do trote, fulano é insuportável, não sei o quê, não vamos botar ele aqui na... Sofrer, aí talvez até a pessoa sofra Fique ali no... agressões e acabe tendo que ir no médico, tenha gastos, não sei. Isso, tem também essa questão. Tem a questão dos danos psicológicos. A pessoa ficou tão abalada que a partir daquele momento ela precisou fazer terapia e tomar remédio para depressão. Tudo isso daí gera dano moral, então cabe sim. E E o aí, dano existencial, como o Lu falou, dependendo né? da situação. Agora, fica a dica para se você for, né, atuar na prática. Não, você pode, às vezes, estar querendo falar do dano existencial, mas cuidado com relação a isso. Não é todo juiz que vai, né, conhecer. É um dano que é discutido nas universidades, que, assim, não é tão novo, mas é relativamente novo, É, quando a gente pega. essa decisão mesmo do trote, eu acho que é de 2018, 2017. Mas eu acho que ela não fala do dano existencial, eu não recordo. Não, salvo engano, não. É Mas, só dano moral. a gente dá uma pesquisada depois. Se a gente achar, a gente bota aqui na descrição do E vídeo. aí, assim, o dano essencial é o que vai ser bem mais grave, sabe? E muitas vezes você pode acabar não enveredando, né, com relação a esse dano existencial, focando num dano moral e trazendo ali para o aumento da quantificação dele, Sim, tá? Aspectos também que podem ser considerados, mesmo que você não configure e não vá em busca de um dano existencial propriamente, dentro do dano moral você pode ali trabalhar tentando trazer certos parâmetros objetivos que tem na CLT, que aí tá um ponto interessante que é trazido pela CLT, são certos parâmetros objetivos que a gente não vai ter previsão aqui no âmbito civil isso. e que são bacanas de ser observados. E aí, depois você dá uma olhada, a gente teve vídeo falando sobre esse assunto. É, a gente bota aqui na descrição. E aí, gostou do conteúdo? Lembre-se sempre, viu? Reflete antes, não vai agir na emoção, dá uma respirada, tenta entender o que realmente aconteceu. Cuidado com primeiras intenções, cuidado com julgamentos demais e também com julgar livro pela capa. Exatamente. Tudo cuidado. Se gostou, dá um joinha, né? Curte aqui, compartilha com os amigos, fala pra gente nos comentários o que é que você gostaria de ouvir, também se você teve alguma dúvida, enfim. E se não tá inscrito ainda, tá esperando o que para se inscrever, hein? Pelo amor, tu tá assistindo a gente aqui e não tá inscrito no canal? Desafiador. É, complicado, né? E, Difícil. e obrigado pela sua companhia. A gente se vê na próxima. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.